Boa noite a todos. Boa noite. Chegamos, com as graças de Deus. É que eu estava pedindo por causa do horário e falando para o irmão Eduardo a prece, aí ele fica lendo e não entende, então faça antes os avisos com 10 minutos de antecedência para dar todo o horário para eles, tá bem? Que Deus abençoe, Jesus ilumine o passo de cada um de vocês na noite de hoje. Não é assim? Você pensou muito sobre isso. Que Deus te abençoe, Jesus ilumine as nossas vidas e os nossos caminhos. Uma coisa que é claro para todos nós, eu digo como espíritas, ou estarmos no espiritismo, ou entendermos a reencarnação. Hoje, nos dias de hoje, no século 21, as pessoas ainda têm a debilidade de não entenderem os processos de reencarnação. Mesmo espíritas não entendem que existe a reencarnação. Aí você sai no dia a dia, no século 21, nas ruas, e pergunte: você acredita na reencarnação? A pessoa vai dizer: eu não. Você acredita que a vida continua? A pessoa vai dizer: eu não. Você acredita que o mundo é único e que a vida se estende para esse mundo? Também não acredito. Então as pessoas vão se dispersando. Num século 21, as pessoas estão se perdendo, porque a porta está se estreitando. Boa noite, meu irmão. O senhor está bem? O senhor está bem? Tudo bem. Então as portas vão se estreitando. E eu diria, Jesus encarnou na terra como uma luz. Veio para falar do Evangelho até os dias de hoje. O homem tem dificuldade no Evangelho de Jesus. Tem dificuldade sobre os perdões, sobre as mágoas, que é um rito, já se tornou um rito. Perdão e mágoa são ritos. São ritos. Porque eu não tenho, ou tenho e não consigo. É o ser e ter. Isso nós vamos chegar lá. Então Jesus, ele veio até a terra e proclamou a reencarnação. Como falamos de Nicodemos, em João no capítulo 3, que ele disse: tu nascerás de novo para conhecer o reino dos céus. E Nicodemos disse: eu não conseguirei nascer num ventre de uma mulher jovem, porque eu sou velho. Mas você precisará morrer para conhecer o reino dos céus e nascer novamente. Isso disse a Nicodemos. Então ele já proclamou e disse: a reencarnação existe. Isso disse Jesus, não foi outros. Você já ouviu falar de Jesus plenamente? Diz. Você também, não é? Mas as pessoas, quando falam assim: eu não acredito na reencarnação, não acreditam em Jesus. É muito mais profundo do que o homem imagina. Não acredita que existe uma continuidade. Se ele disse a Nicodemos: tu serás e tu passarás. Ele disse a Simão Pedro: você me conheces? Ah, mas você é Elias. Você foi Elias? Não. Quem és tu? Eu sou o Messias, que cheguei até aqui. Eu te conheço. Ele disse a Simão Pedro. E Simão disse: tu és o Messias e me encaminharás. Esse é o mesmo Messias que você comunga? É o mesmo Messias que você comunga, meu irmão? Ele quer te encaminhar. Você deixa? Quantas vezes o homem deixa ser encaminhado pelo Cristo? Quantas vezes Pedro negou ao Cristo? Só foram 3? Ou mais? Quantas, minha irmã? Muito mais. Os apóstolos negaram Jesus muitas vezes. E você, quanto nega a Jesus? Quantas vezes você nega a Jesus?
Se Ele te convida ao mundo e diz, você reencarnou, a reencarnação é um júbilo, você está se aperfeiçoando. E Ele te convida novamente e você continua negando a Jesus. Não foi só Pedro. Se fosse só Pedro, cadê sua amiga? Se fosse só Pedro, seria fácil, não seria? Não seria, minha irmã? Muito fácil. Por que você nega Jesus? Se nós estamos falando da reencarnação, e por que nós negamos a Jesus? Aí você vai dizer para mim, eu não faço isso. E quando o orgulho se exaspera dentro de ti, você está negando Jesus. Ele te convida todos os dias para você falar e praticar uma coisa chama-se caridade. E você continua negando. Porque se tu negas, você não está fazendo nem a caridade para si. E se dispersa. Por isso a relação dos 7 pecados capitais. Mas volta um pouquinho, não vou nem falar disso agora. 7 pecados nós vamos entrar daqui a instantes. Vamos falar da viagem de novo. Eu vou falar dessa viagem. Eu comecei falando de Jesus, falei da encarnação de Jesus, falei da reencarnação, que você reencarna várias vezes. Não é assim? Isso está limpo. Você acredita. Também acredita que nega Jesus. Todos acreditam. Arrumou o cabelo hoje? Não? Tá bom. Então vamos dizer assim, de 50 anos para cá, já falamos esse assunto, vamos lembrá-los. A Terra municiou mais 4 bilhões de pessoas. Mais 4. De 50 anos para cá. E de onde vieram essas pessoas? Muitos questionam, por isso que eu volto naquela pergunta inicial, as pessoas questionam o que é a reencarnação, que não existe. Se reencarnou nesses 50 anos para cá, 4 bilhões, de onde vem tanta gente? Hoje o mundo é 7 bilhões e mais alguma coisinha. De onde vem tanta gente? Não existe isso, morre e acabou. Não é assim que o leigo fala? Não é assim? Mas são 200 bilhões de galáxias que circundam a Terra. Será que não tem gente lá? Só a Terra existe? 200 bilhões de galáxias. Não é assim, meu irmão? E o homem acha que não existe essa continuidade da vida. Então, se nós estamos falando da continuidade da vida, é um assunto muito simples. A viagem que você se preparou para estar na Terra. Imagine você saindo nesses 4 bilhões. Nesses 50 anos você reencarnou. Você também. Também não? Você também. Reencarnaram. De onde você veio? Você imagina, minha irmã? Não tem nem ideia. Então, você está se preparando para uma grande viagem. Vamos sugestionar isso aqui. Já que a gente está falando de reencarnação, uma grande viagem. Você veio de algum lugar. Você também. Todos vieram de algum lugar. E vamos dizer que vocês vieram de uma colônia. Todos já ouviram falar do nosso lar. Não vou dizer que vocês vieram de lá. Ou vieram do umbral, da zona 1, zona 2, não importa de onde. Depende o que você traz dentro do coração. Você sabe quem você é, o que você traz no coração. Isso você sabe.
Então vamos nos preparar para essa grande viagem. Imagine você saindo de uma zona, do nosso lar. Vamos falar do nosso lar. Vamos colocar que vocês estavam no nosso lar. Privilégio. Privilégio. Não é? Privilégio, vocês são privilegiados. Estavam lá no nosso lar. Leia e releia o nosso lar. Você vai entender isso. Que em 1947 tinha o saneamento básico nessa colônia. E eu estava lá no capítulo 17. Pode ir lá. Tá bom? Né? E vocês vieram de lá, do nosso lar, arrumadinhos, ansiosos, porque vocês tinham que cumprir algo na terra. Quando você tem que cumprir algo, você não gera uma ansiedade? Amanhã, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã, tem que ser depois, não é assim? Então imagine você se preparando para esta viagem, com todos os seus débitos a serem acertados nesse retorno à pátria terra. Não a pátria mãe, a terra. Imagine isso. Como é que você se sentiria? Extremamente ansioso pelos seus débitos, pelas suas dificuldades que você não tinha acertado, que você veio com todo aquele cabedal dos 7 capitais aqui. Depois eu vou lembrar isso. Você veio com todas essas dúvidas, todos esses medos. Quando você vai fazer uma viagem, você vai viajar de ônibus ou de avião, você cria uma ansiedade, não cria? Se arrumar a mala, ou aqueles que vai casar, que vai isso, vai aquilo, você não faz tudo, faz isso, compra aquilo, você não faz isso? Final de ano, férias, você não faz isso? Vai lá para a Bahia, vai fazer aquela, não faz isso? Tudo você se programa. Imagine a sua programação, mas saindo do nosso lar. Que eu duvido, mas saindo de lá. Duvido plenamente, mas tá bom. Para ter uma referência, saímos do nosso lar. Aquela programação fala assim: eu preciso reencarnar num lar que as pessoas me aceitem. Eu preciso ter um lar só de uma mãe. Eu preciso ter um lar conflitante. Como é que você se sentiria? Hein, minha irmã? Aquelas tias que você adora. Então você fala assim: eu quero voltar junto a elas. Eu quero um dia ser professora, para resgatar os meus débitos com as crianças que eu prejudiquei, que eu desandei. Eu ir até a fundação, não é assim? Até lá, ver aqueles desafetos que estão todos lá e eu preciso ouvi-los. Como é que você se sentiria na sua reprogramação? Conhecer uma pessoa que não te ama, ou que te ama, conhecer pais que não gostam de você. Você está na sua programação. Você disse que sairia e atenderia a resgatar os seus débitos na sua reencarnação. De muitas delas que você não acertou nas delas e agora tem que acertar. Você se preparou, se trabalhou, dizia que ia ser religioso, que ia comungar com o Evangelho de Jesus no seu dia a dia. Você imagina isso? Você saindo de um lugar para essa viagem, você não ficaria ansiosa? Você não choraria? Você não se emocionaria? Porque imagine o ventre que você virá. Imagine isso. Se alguém não imaginou isso, essa questão, porque as pessoas falam muito da reencarnação, mas quais foram as atitudes que você tomou para retornar? Quais foram os seus débitos para serem resgatados? Você imagina essa viagem? E que você presencialmente vê os seus pais. E aí o espermatozoide, um óvulo, e você se infiltrar no ventre materno.
e perdurar 9 meses. E nós sempre dissemos que o transe mediúnico real é na gestação, é o gestacional, que ali existe um transe mediúnico, de um espírito, que foi você, os filhos, reencarnou. Ali existe um transe, ficou ligado um ao outro. E você vendo as atitudes da sua mãe, não gostando, não se sentindo bem, mas naquele momento você está liberto. Você veio de um local com vários débitos, está no ventre materno com a liberdade única que o espírito tem é na gestação. Porque ele se liberta dos valores anteriores e está se programando para o atual. E aquele caso que dura 8 meses e é o aborto? 4. Como que seria a sua viagem? Será que você se desgastaria? 4 meses, na sua liberdade, no seu vínculo, ir embora novamente. Você se revoltaria? Você veio para resgatar os seus débitos e a pessoa falou, não quero. O que você faria? O que você faria, meu irmão? Você ficaria com raiva? Ficaria com raiva? Você tinha uma programação. Foi cortada a sua programação. Você ficaria com raiva? Você ficaria? Com muita raiva? Ficaria? Você tem a sua programação. Você ficaria? A programação está lá. E tiraram esse direito seu. Você ficaria com raiva? Raiva. Raiva que as pessoas ainda comungam nos 7 pecados capitais. Então, nessa grande viagem, você foi abortado. Voltaria para a pátria espiritual, revoltadíssimo. Depois querendo assediar a sua mãe, assediar o seu pai. Você imagina uma cena como tal? E por que muitas mães fazem isso? Esse é o processo da reencarnação. Os débitos adquiridos. Quantas mães que não podem ser mães e têm que adotar? Quantos que estão lá com outras crianças só para entender o que é ser mãe e não vai ser mãe? Quantos prejudicaram a muitos? Aquela raiva foram a muitos espíritos, não a um só. Volta na viagem, na sua programação, nos seus débitos anteriores. Quantos que você tem para solucioná-los? E você reencarna. Mas volta na sua liberdade, liberdade plena. Nesse processo gestacional, a sua liberdade é plena, única. Você nunca teve uma liberdade como tal. É única. Você não tem liberdade na Terra, tem? Nenhuma. O homem não tem. Ele espiritualmente, ele veio para cumprir os débitos e ainda não entende, fica preso aos valores e não entende a encarnação. E gera mais doenças. Então aqueles débitos, próprios vícios adquiridos em outras encarnações, vêm nessa viagem. Aí ele não admite. Eu tenho que nascer aqui. E se não nascer aqui? E se for compulsório, mesmo nessa viagem, pode ter espíritos que são compulsórios, ele não escolhe nada. Vai reencarnar naquele lar e acabou. Vai reencarnar num lar extremamente simples e humilde para trabalhar a sua paciência, a sua resignação. E não entende, se revolta e a raiva volta de novo. Então nessa viagem, o homem ainda não entendeu o que ele está fazendo aqui na Terra. Ele veio compromissado com Deus,
com ele, com a consciência, e não entende. Por isso que ele se rebela. E nos dias de hoje o homem se rebela muito, muito. Por isso que as consciências estão comprometidas e poluídas. Por isso que citamos na última palestra o caso da Segunda Guerra Mundial. Quem esteve aqui lembra-se disso. De Oppenheimer, do doutor, que ele tinha uma consciência do mal. Eu sou a morte. Ele dizia isso plenamente. Imagine a viagem dele, um ser intelectualmente extremamente desenvolvido, cientista. Ele veio com a consciência de matar pessoas. Como será o retorno dele? Como será a viagem dele de retorno? Onde que ele vai habitar? Será que ele volta para a Terra? Alguém pensou nisso? Não deu tempo. A consciência do homem, da reencarnação, ele não tem. Por isso que eu disse no início. Acreditas em Jesus? Sabe que é Jesus mesmo? E aí eu volto. Cheguei. Vocês reencarnaram nesses 50 anos. Lembrando que o corpo físico se renova-se 70 trilhões de células que são renováveis mensalmente. Neurologicamente não. Os seus neurônios morrem. As células são trabalhadas durante um mês, durante o outro. Se você, o objeto, participar nisso. Agora, se eu for a vítima de mim mesmo, eu estarei me matando. As células que contribuem para a minha riqueza interior. 70 trilhões, você sabe disso. E elas são renováveis. Mas o homem é um doente quando ele volta para a Terra. E ele entra aqui nos 7 pecados capitais. Imaginemos o meu orgulho daquele ser que fez aquela viagem, que cresceu, que teve o ciclo embrionário. Não tem? Depois a criança com 7 anos, com 14, a maturidade, ela é mais velha, com conceitos diferentes, conceitos de Deus jogado na lata de lixo, e vou viver a minha vida. Não é assim que diz? Vou viver para a matéria é muito importante na minha vida. Vou viver, estudo, trabalho, ganho muito e vou viver. Não é assim? Não é assim que as pessoas dizem? Ser e ter. Eu quero ser e ter. Eu quero possuir muito. Eu quero ser o melhor. O meu orgulho é exasperado, mas eu sou o melhor. Quantos que ouvem isso? Isso é matéria. Esquece das coisas do Cristo. O Cristo, Ele está junto a ti, se você desejar. Então não se exaspere. Uma coisa que é muito comum no homem, o orgulho exasperado. E o meu orgulho de ter esse corpo perfeito. Agora, quando você começa a matar as suas células, pelas suas doenças, de emoções, de sentimentos, falta de Deus, falta de Jesus na sua vida, vai decaindo, o homem vai sofrendo, a sua consciência vai minguando, o homem vai minguar. Por isso que ele chega nos vazios, porque eu queria, quando ele entra no vazio, ele quer a preguiça, ele gosta da preguiça, não gosta? Não tem dia que você quer deitar e não quer ver ninguém na minha frente? Não é assim? Ninguém na minha frente, não quero ouvir ninguém. Não quero mais ouvir ninguém. Chega, estou cansado. Não é assim, meu irmão? Estou com preguiça. Mas preguiça do quê? Preguiça! Eu não posso ter? Mas não exasperadamente. Se perder na vida. Não é assim, minha irmã? Se perde. O homem, no orgulho, ele vai irradiando tanta energia doente, umas energias que vão contaminando os ambientes, e ele é o contaminador daqueles ambientes. E a preguiça. Aí fala, não, isso é um problema espiritual. Existem irmãos em cima de mim. É nada.
Você que é preguiçoso veio para a terra para não fazer nada. Não quer Deus na sua vida, não quero nada. Não é assim? Quero ficar depressivo. Hoje é moda, é momento. A pessoa não se trabalha interiormente, nos seus centros de forças, nas emoções com Jesus, e quer ser depressivo, quer ser doente, quer ser preguiçoso. Não quero ir hoje, mas tem que trabalhar, não quero. Se você mandar, não deixa. Mas são os 7 pecados capitais que envolvem o homem. E o homem vai, sim, eu tenho orgulho das coisas que eu conquistei, do que eu sou. Mas quem é você? Não é ninguém. Mas não é mesmo, só tem um nome gravado, um dia vai para o túmulo e acabou. Leva alguma coisinha? Não. Nem um anelzinho? Pode levar um anelzinho. Que vai ficar em cima dele lá, sugando o anel também. Vai ficar preguiçoso ali em cima do anel. Vai ficar olhando. O Chico Xavier tem uma história em Uberaba, e ele estava vendo a mãe dele. Isso aí, eu acho que tem até no filme, que você já, na película, né? Ele diz assim: não, esse não. Perdão. E ele estava lá passando no cemitério, orando por alguns irmãos, e orando pela mãe dele, que ele gostava de visitar, um túmulo, realmente. E encontrou um homem lá, um espírito desencarnado, morto da terra, em cima do túmulo, chorando. E o Chico disse: meu irmão, vamos sair daí, vamos embora. Mas você sabe quem eu sou, Chico? Sei, eu já ouvi falar de você. Foi um grande empresário, um industrial, metalúrgico, mas tinha muito dinheiro. Só que só viveu a matéria, unicamente a matéria. E fez muito mal para ele e, consequentemente, para muitos. E ele dizia para o Chico: eu mereço estar aqui e vou ficar aqui. O Chico disse: vamos comigo, vem embora. O Chico o vendo em espírito. Ele disse: não, eu fico por aqui. Você imagina uma cena como tal? É a preguiça. Também no mundo espiritual. Não quero mais nada. O orgulho foi tão exacerbado na terra, e ele continua vivendo aquilo no mundo espiritual, dos apegos. E vendo o seu corpo sendo dilacerado. Você imagina uma cena como tal, meu irmão? Mas esse é o homem, que um dia você, obviamente, alguém ou todos vão passar por isso. Mas nunca a gente quer enxergar isso. Quer, minha irmã? Nem o óculos vai ficar fora. O seu também não vai. Mas o homem acha tudo isso, porque na mente dele... Por isso que eu estou falando da reencarnação, era um tema assim que as pessoas ficam longe. Acham, não, o irmão Paulo é um espírito, tá bom, e daí? É um espírito. Vocês têm medo? Não tenho. Porque as pessoas me ouvem. Então quer dizer, eu estou falando da sua cabeça, da cabeça dele. Imagine você no seu túmulo, vendo você sendo comido pelos velhos. E ficando ali. Porque ele falou: eu sou culpado, eu fiz muita coisa errada, não quero ir embora daqui. Isso é uma cena dantesca. Você imagine quantos anos aquele irmão ficou lá. E a gente falar da preguiça é exatamente isso, porque o homem vive nela, adora. Eu quero ficar na espreguiçadeira, o final de semana é lazer da preguiça. Só que você já brigou com a sua mulher, brigou com o outro na semana toda, quer me espreguiçar. Imagine quantos irmãos tem sobre você, se espreguiçando junto com você, e não fazendo nada junto com você. Ai, irmão, isso é terrível. Mas ninguém quer enxergar isso. Mesmo as pessoas que me ouvem nas palestras, me ouvem depois em áudio, dizem: mas é real? Não, é mentira. Por isso que hoje o tema, eu ia falar até sobre a morte, mas vou falar sobre a reencarnação. Falando do Cristo, da encarnação do Cristo, que ele não virá mais para a terra,
Porque as pessoas ainda... Cristo virá. Não falem isso. Aqui não fala, mas quem falar isso está errado. Você sabe disso, ou não? Fala que sim. Sim. Então tá bom. Não virá. O Cristo Consolador já veio. O Espírito da Verdade também está aí. A revelação do Espiritismo é a terceira revelação. Acabou. Ele veio e governa todos nós. Todos. Mas tem gente que diz, ele voltará. Me diz que eu vou lá. Me diz. Então o homem, ele se apega. Ele quer ser alguma coisa e quer ter alguma coisa. Mas o que é ser alguma coisa e o que é ter alguma coisa? O homem quer fortunas. Quer ser ovacionado. Quer ter muito. Existem pessoas, por exemplo, você vai em muitos, hoje a moda é políticos, né? Não vou falar de política não, pelo amor de Deus. Só dizendo assim, depois eu vou falar da corrupção, mas não dessa corrupção que acontece. O homem, está lá o político, tem quantos correligionários ao lado? Porque é a preguiça. Ele quer ser evidenciado. Se ele cai, o outro quer estar do outro. Então o homem, ele tem vícios. De ficar perto do outro. Para ter inveja. Não é assim? Para ter inveja. Porque o outro tem ou não tenho. Como que o outro conseguiu ou não consigo. E ele fica nesse dilema. E a vida passa. E aí ele tem essa coisa chamada raiva. Eu não falei daquele espírito, se você não encarnou, você não ia ficar com raiva? E o que a raiva acontece? Ela mata as células e mata você. Ela deixa você mais depressivo, mais doente. Mais doente ainda. Você imagine você com raiva, você já olhou no espelho? Ainda não. Olhe e você vai se assustar. E quem tem a clarividência vai se assustar mais ainda, porque vai ter um monte de espíritos juntos. Com raiva. É que as pessoas não mensuram isso. Não é o fenômeno espiritual. São os irmãos que nos envolvem. Até tem uma colocação que um dia nós atendendo através do Eduardo, uma mulher em desespero, acho que no interior, disse assim: mataram o meu marido. Eu estou com muita raiva, muito ódio e não vou perdoar. Aí eu, através do Eduardo, estávamos atendendo, disse: a primeira coisa que Jesus diria a ti é: perdoe, ame. Eu vou continuar com raiva e ódio. E não sai da noite para o dia. Quando você diz isso, você está levando o bandido junto a você, todos os dias. Porque aquela emanação fluídica que você não perdoou, que você comunga com a raiva, vai junto com você. Você vai andar com ele todos os dias. Então, quando o homem não perdoa, mantém a raiva, o ódio, que se transforma muitas vezes em inveja do outro, você traz aquilo junto com você todas as noites. E ela dizia: nunca vou perdoar. E ela estava numa crise de ansiedade. Óbvio, perdeu-se alguém ou se separou de alguém. Raiva vai continuar, você vai levar junto com você. É como aquele nosso irmão no túmulo. Ele levou a raiva dele, o ódio, o mal que ele fez para a humanidade, ele levou para o túmulo. Você vai levar junto com você. Eu estou com raiva daquela pessoa, tenho ódio dela. Você está levando ela junto com você todos os dias, todos os momentos. E não se livra tão fácil, porque não quer sair para o amor.
todos os pecados, o antídoto nós temos, nós vamos chegar lá. O antídoto. Mas o homem nunca quer o antídoto. Ele quer continuar na raiva. Por isso são 7 pecados capitais, que isso na época medieval, ele foi externado para quê? Para colocar uma pressão nas pessoas, para as pessoas serem melhores. Mas imagine você dizer, eu não perdoarei. E ela dizia isso para Eduardo e quase expelia aquilo na energia. E o Eduardo olhando. E eu junto. E a raiva dela era dela mesmo. Aquilo era uma ação perispiritual toda escura. E a pessoa guarda aquilo. Então quem guarda a raiva, ódio desta forma, só está ficando mais doente. O corpo, como disse, as células vão ser... Você não vai revigorar essas células. E você vai ficar mais doente, mais depressivo, pela sua própria raiva. Aí você vai dizer, irmão, como é que eu não vou ficar com raiva? Nós não falamos da reencarnação, não falamos da grande viagem, não falamos que vocês estão trazendo débitos a serem acertados. Todos entenderam. E queriam se defrontar realmente com os vossos algozes. Não iriam? Mas quando chega nisso, isso aqui é melhor. A raiva. A inveja. A inveja é igual a criança. Não é? A criança, o jovem, vamos falar da criança que é melhor, né? Nasce um, nasce outro, ela fica ali... Aí morde o outro, bate no outro para mostrar que ela está ali, ela está com inveja. O ser humano, quando cresce, não dá para morder. Mas cresce a inveja, cresce a raiva. E a criança, como falando dos ciclos que ela passa, ela tem um momento de reflexão dela. Mas a inveja, o homem é uma doença. Outro tempo que merece, ou tempo que conquistou, acabou, o problema é dele. O meu é outro. Se o outro é bonito, o problema é dele. Eu tenho o meu, acabou. Mas o homem não quer isso. Ele quer mais. O outro tem, o outro não faz nada e tem um carrão daquele. Tem uma casa maravilhosa. E eu trabalho. Você merece. Você veio para cumprir a sua etapa. Mas o homem não, ele quer ver o outro. Ele fica em cima do outro, mas não dele. Mas ele fica com raiva, fica com inveja. Eu queria estar no papel do outro. Não queira. O outro é o outro. Você é você. Mas a gente quer compartilhar isso. Por quê? A inveja faz bem. Que é uma doença. É uma doença que faz bem para o homem. Ele quer sempre aquilo. Às vezes tem inveja até de tomar remédio. Ah, você toma, eu também vou tomar. É bom, não, dorme. Esse remedinho é bom, dorme. É, não é? Tem uns ansiolíticos que a pessoa está surtando. Olha, tem um remedinho bom. Nem vai no psiquiatra, no neuro, nada. Não, toma esse remedinho que é bom. Isso dorme. Vai. Pelo menos eu dou um cala a boca nele. Não é assim? O homem vive isso, um ostracismo. Das coisas das invejas. Dos medos, ele cria os medos. Aí ele volta para a terra cheio de medo, que é a liberdade que ele tinha no ventre. Aí ele vai se libertar. Quando ele está na terra, ele nasce, começa a crescer. Ele não está liberto, ele está numa prisão, porque tem as leis materiais, e as leis materiais ele não quer. Aí ele é rebelde. Aí ele tem inveja do outro, que o outro estudou mais que ele, que o outro fez isso, o outro fez aquilo. Ele veio com esses desígnios, acabou. Aí, irmão, mas não é tudo assim. Você veio acertar tudo o que você devia e não quer. Você quer o que o outro tem, não o que você tem. Porque eu quero ter poder. E o poder é uma coisa que mescla pessoas e macula negativamente.
Quando você mexe com pessoas, macula negativamente. Por isso que o século 21 é uma hora de despertar. As pessoas ainda não despertaram. Quando você fala assim, eu preciso melhorar, então eu não vou mais invejar ninguém. Você tem o seu corpo, é seu, acabou. Dê valor para ele. Agradeça a ele todos os dias. Mas não. Aí eu fico incomodado. Fico ansioso demais. Vou comer. E come. Depois olha no espírito, tô gordo. O problema é seu. Comeu pelo desespero, pelo desequilíbrio, e sofreu. Porque esses são os pecados. Que o homem macula, ele volta para a terra e quer isso. Porque ele quer viver a matéria. E ele acha que a matéria é o único caminho que ele tem. O único que ele tem um caminho para acertar é aquele. Matéria. O homem não vive só em função da matéria? A grande maioria dos homens. Por isso que as pessoas sofrem. Por isso que está essa confusão no planeta. Nós, como espíritos, pedimos orações, oramos pelo planeta. Como falamos na última palestra aqui, como o Dr. Oppenheimer desenvolveu a bomba e matou milhões de pessoas e disse, eu sou a morte. E muitos que estão no poder dizem isso. Eu sou Deus. Os pecados, avareza até do poder. E é isso que está acontecendo com o planeta. Eu já vi isso na América, nos Estados Unidos. Hoje há uma concorrência. Donald Trump é perigoso. Se ele for eleito, é um perigo para uma terceira guerra. A América Latina, que está turbulenta. Vários países da América Latina que estão turbulentos com as corrupções. Corrupções mentais, não é de dinheiro, é mentais. Porque é o poder que vieram para fazer algo e não estão cumprindo. Por isso nós não estamos discutindo política. Estamos dizendo o que está acontecendo no planeta. Isso nós dissemos há 5 anos atrás. Falamos isso na 2 palestras antes. Que vai reencarnar em 2020 alguns irmãos. 50, 57 começa a melhorar. E se você não orar, vai piorar. E as pessoas ainda defendem determinadas coisas que não existem. Falta Deus nas pessoas. Falta amor. Tem uma compulsão mental para desagregar pessoas. Desagregar pessoas. É como mostrar assim, falar assim, como que é a corrupção? É a luxúria, a avareza. Se nós fizermos assim, os professores, você, professor, a corrupção já é dentro de casa. Os latinos, e em outros países também, fala assim, filho, não precisa ir hoje, o atestado está aqui. Tem uma curva à direita, entra. Tem uma curva, isso é corrupção da mente. Já começa no lar. Dentro das casas espíritas, o outro fala que faz o bem, mas fora daqui, vem aqui, ouve, não faz nada. Maltrata as pessoas fora, dentro do trabalho. Então, é uma corrupção mental. Porque o homem fala muito na corrupção, e é um dado, né? A corrupção mental. O homem está se corrompendo. Aquele ser que veio naquela viagem, que veio para fazer o bem, sem olhar a quem, ele está fazendo mal e olhando para quem está fazendo mal. Porque é o poder. Você diz, filho, não vai hoje não, eu te arrumo um atestado, fica em casa hoje. Aí vai lá no dentista, ele dá um atestado para você, está tudo bem. Está errado. Já começa errado na criação. Isso já vem há milhares de anos.
E quem é reencarnante para promover o reequilíbrio não está fazendo. Por isso que o homem está se perdendo, faltando Deus na sua vida. Deus. Não adianta eu proclamar algo se falta Deus dentro de mim. Para tudo aquilo tem um antídoto, chamado-se amor. E as pessoas têm muita dificuldade de dizer o que é o amor. Fala aqui, lá fora já está ofendendo o outro. Já falou mal do outro, negou Deus, negou Jesus. Quando fuxicou, negou Jesus. Mas o homem só faz isso. Ele gosta. Eu já falei isso em todas as minhas palestras, eu falo sobre isso. Mas o homem sai daqui, ali fora já junta 2, 3 espíritos junto dele, vamos embora. Aí já começa no celular, ó, fulano está assim, ciclano está assim, ciclano. O que veio fazer na Terra? Essa viagem que você fez foi para quê? Para levar o ticket de novo e falar, eu quero fazer outra. Vai demorar mais 200 anos. Ah, não, mas tá bom. Não faz isso. Não faz isso. Não fale do Evangelho e faz a coisa acontecer diferentemente. Não trate mal o outro. E hoje nós vemos todos esses pecados no homem. E ele não consegue ver isso dentro dele. Quando nós falamos do Espiritismo é uma psicoterapia. É uma filosofia. É um estudo de vida. Psicoterapia, o Espiritismo diz, é você rever onde você errou todos os dias. Isso está no Evangelho de Jesus. Está lá no capítulo 9, está no capítulo 10 e no capítulo 12. E no capítulo 17, onde fala sede perfeitos, todos os capítulos. Quando o capítulo 4 fala da reencarnação. Então, a psicoterapia, dentro do Espiritismo é rever o que você errou em você e ser bom. Porque o antídoto para os 7 pecados é o amor. O amor é ser bom. A pessoa não precisa ser religioso. É vir para fazer o bem. Quando você veio tratar os seus débitos na terra, é ser bom. Ah, mas ser bom é ser muito bonzinho, tem que pôr o meu orgulho, tem que falar grosso. Para quê? Eu vou falar grosso no plano espiritual, com um doente mental, que foi você um dia, e você vai ficar mais confuso. O homem já está dementado porque falta Deus na vida dele. E é isso que acontece no mundo atual. Como é que eu posso falar do Evangelho falando de um problema político? Não. Eu disse aqui da corrupção que começa dentro do lar, dos espíritos que reencarnaram. Se estão fazendo ao contrário, que isso é desde a época que iniciou-se o Brasil, a descoberta do Brasil. Então o Brasil, nós falamos 2020, 25, 30, 50, para o Brasil começar. Vai piorar. Falamos aqui que ia faltar água, ninguém acreditou. E faltou. Eu faço bem sem olhar aqui. Ah, mas eu faço. Se você maltratou o outro, você não fez nada. Não compense. Não é compensador. Não é. Isso é a lei divina. Leis divinas. Leis divinas. Não a lei dos homens. Lei dos homens, nem a sua lei individual. Porque o homem cria leis, não cria? Não cria leis? Ah, eu vou fazer isso, isso. Você não cria leis? Cria, não cria? Você não cria leis? Cria. Está errado. Se você acredita no Cristo que abriu os braços, foi crucificado, era um criminoso aos olhos dos Césares, porque ele falou do amor. Ele praticou realmente a verdadeira caridade. E o homem tem medo de ser bom. Não tem, minha irmã? Porque as pessoas vão dizer, não faz isso, não vai nem no centro, não lê Evangelho,
Você já não ouviu isso? Quantos você já não ouviu, meu irmão? E as pessoas ainda não entenderam isso. Ser e ter. Eu olharia e diria: o Cristo quer o seu bem, se você desejar. Se você entrar de novo naquele mundo surreal dos 7 pecados capitais que todos conhecem, com certeza, que todos vivem, e todos trouxeram isso para a terra. Você não trouxe, meu irmão? Era uma bagagem. Você pegou sua bagagem dos 7 pecados capitais, e muitos não tiraram nenhum deles ainda. Ah, já tirei a gula, tá bom. Já tirei a raiva, quando? Já tirei o orgulho, quando? Por isso, um irmão sábado, ele me dizia assim, atendi uma pessoa, ela disse assim: eu sou humilde e estou com todos esses problemas, mas é uma pessoa extremamente ansiosa. Ela não é humilde mais, porque a ansiedade é uma doença, já não é humilde. Quando você proclamar isso que é humilde, você já não é humilde, você é orgulhoso, você é vaidoso, você está ostentando algo. Você está ostentando algo. Não é isso, meu irmão? Mas o homem não entende isso. Vou falar de novo do Chico. Isso está lá no Evangelho do Chico Xavier, livro maravilhoso que vocês deveriam de ler. Chico, tem uma reunião como essa aqui. Chico saindo, chegou um bêbado e disse, totalmente torto para lá e para cá: ô seu Chico, eu vim aqui para dizer que, falar que o senhor é humilde. E mascando um pão, bêbado, com a gosma, mascando o pão. É essa carinha, pode fazer. E o Chico disse: eu não sou humilde, eu não me considero como tal, mas o senhor está dizendo. Mas já que o senhor está falando isso, eu vim aqui para confirmar isso, que o senhor disseram aí nas cercanias que o senhor é humilde. O que eu faço? Está comendo pão lá? Coma, Chico. Tudo babado. O que o Chico fez? O que o Chico fez? Comeu. E Chico, aí o homem foi e disse: esse homem é tal. Foi embora trançando as pernas e tal. E Chico disse: se somente isso, fazer isso, é ser humilde, estou longe ainda. Você faria isso? Ninguém faria. Então, assim, dizer que é humilde está muito aquém do problema. Dizer que é humilde já está dizendo que é extremamente orgulhoso. Falar que fala do Evangelho aqui, lá fora é outra pessoa. Trouxe algo de outras vidas, não entendeu ainda. Está na soberba. E soberba é o que o mundo não quer. O que o mundo espiritual e o mundo de Deus não deseja. Se não é mais fácil dizer: estou te vendo aqui, sendo que você é nada. E não pertence nem ao mundo ainda. Nem se achegou ao mundo. E se diz que está nele. Essa é a grande, real verdade que o homem ainda não entendeu. Por isso que é difícil cumprir o Evangelho. Por isso que fala assim: você faria isso? Eu não. Primeiro que eu nem olharia ele. O cara já era fedente. Mas eu abraço alguns aí, que são meus amigos. E a sua vida diária. Fazer isso é fácil. Abraçar um miserável é simples. Conviver com ele é difícil. Tirar uma vestimenta e vestir o outro, isso é fácil. Deu a chave do seu carro para ele. Está longe.
o ser humano ainda precisa descobrir caridade. E é um assunto que ainda é muito pendente no homem. Muito pendente. Descobrir Jesus ainda é muito difícil no homem. Descobrir o amor, mais difícil ainda, minha irmã. Porque a confusão mental do homem que está na terra precisa de Deus para reequilibrar. Tirar isso aqui. Eu jogaria muitas pessoas dizem, eu joguei meu orgulho na lata de lixo. Aí quando uma pessoa te ofende, você se exalta de novo. A raiva voltou. Então ainda está longe. Está longe. Mas ser perfeito, você não veio na sua viagem com um monte de coisa para resolver? Todos vieram aqui para resolver uma série de situações. Por que as doenças acometem os homens? Porque de uma hora para outra o homem está doente. Está com câncer, é soro positivo, HPV. Por quê? A raiva, a soberba. Que são coisas que o Cristo não falou. O Cristo falou. Mas diz, tem um antídoto, o amor. O verdadeiro amor. Um verdadeiro amor é o bem. Sem olhar a quem. Para isso, mude. Mude de endereço da sua tela mental. Padronize o Evangelho na sua vida. Não esqueça que Jesus estará em todos os Evangelhos. Sem sofrimento. Tá bom, minha irmã? Acorde para Deus. Tá bem, meus irmãos? Entendeu o que é a raiva? Entendeu? E nós falamos assim, o homem volta para a terra com várias programações, com várias discussões na cabeça, com vários erros a serem acertados. Ele se conflita porque ele não se ama. Ele se conflita porque ele não gosta dele. Ele se conflita porque ele quer ser o outro. Ele se conflita porque ele quer que o outro seja igual a ele. Aí ele tem a possessividade, a posse. Não existe posse. Ninguém é de ninguém. Ninguém. E o homem não ouve isso. Nem o corpo. Por isso que eu falei daquele irmão transitoriamente ali. Falei de um Chico que nos seus exemplos é simplicidade. E ele continua assim. Chico Xavier é o mesmo. Melhor do que era. Mas o homem, para chegar, eu dou o exemplo do Chico, porque o Chico é um representante do Espiritismo, no qual vai completar 159 anos, agora em abril, o Espiritismo. O verdadeiro Espiritismo é aquele que ama, instrui. Acabou. Não instruir com vara, mas instruir com amor. Porque uma prece é amor. Prece é dedicação. Prece é luz. Tem até um conto de um sábio, que as pessoas se distanciam muito das luzes, né? Tem um exemplo de uma vela. Ela num local fechado, acende-se uma vela, obviamente ela vai continuar queimando. Não vai? Ele está bem, viu? Pode ficar tranquila. Isso eu posso garantir. Tá bom? E ela continua queimando. Agora, se você abre aquela porta, passa-se um vento, o que acontece? São as tribulações da vida. Quando o homem abre as portas das emoções sem Deus, ele fica confuso. Então ele balança. Ele fica confuso na vida, não sabe o caminho a seguir, tem medo de ser feliz. E aí você abre, fecha novamente e ora. Ela vai queimar sobriamente. Você não vai ter dificuldade, porque o seu equilíbrio vai mantê-la.
Agora você em desequilíbrio abre várias portas, várias, e vai apagar essa vela. A sua luz não terá mais. Então o homem fica pensando, onde que eu encontro a luz? Em você mesmo. Tire os problemas de você. Seja melhor, sem medo. Sem medo de dizer até a verdade. Sem medo de dizer, me perdoe, eu errei. Quando você diz isso, a luz que você cria sobre si é a maior das maiores. Quando você diz, me perdoe porque eu errei. Não aquele perdoar, aquela inveja branca que não existe, aquele perdão branco que não existe, perdão é perdão. Não é assim, minha irmã? Então diz assim, me perdoe, eu fiz de errado. Eu fiz tudo de errado na minha vida e te prejudiquei. Eu trouxe várias informações para a Terra e não fiz. Aquela viagem que eu fiz de volta para a Terra, não cumpri nada daquilo que eu me predispus. Nada, nada. Então, aproveitem a oportunidade que vocês têm. O mundo está carente de Deus, está carente de Jesus, na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Não é simplesmente o Evangelho. Por isso que quando falamos aqui, não precisa ser religioso para fazer o bem. Tem muitas pessoas que vêm e nem passam pelas religiões. E são pessoas boníssimas. Só fizeram bem. Perdoaram infinitamente. Então, amem-se mais. Perdoem-se mais. Vibrem pelo país que vocês habitam. Vibrem. Orem mais. Não entre nessas correntes mentais. Tudo na mão de Deus. Ninguém pode ter o poder do poder e ninguém é Deus. Ninguém. Ninguém. Deus é Deus. O homem é falho e vai morrer. E um dia ele vai ter que acertar tudo com Deus. A sua consciência. E aí vai te cobrar. E é entender a reencarnação. Uma vida só é pouquíssimo. É nada. Nada. O êxito de uma encarnação é amar. É amar. É entender o Cristo, que Ele está lá crucificado, foi um dia por amor. O crime dele chama-se amor. O crime de Jesus foi amor. Como é que pode, né? Ser um criminoso do amor. Esse é um antídoto de todos esses pecados capitais. Então, quando você falar de Jesus, fale brandamente. Quando você orar para Jesus, ore brandamente. Fale com Ele onde está o seu problema. Diga para Ele onde está. Se Ele não te resolver naquele dia, aguarde, tenha paciência. Ele vai chegar até você. Chegue até nós. Então isso é ter Jesus e Deus na vida. Os homens se distanciam desse Jesus criminoso do amor. O crime dele foi amar. Por isso que muitas pessoas sofrem, porque não sabem amar. Não sabem. O amar é paixão, é doença, é um amor doente do meu, que ninguém vai perder ninguém, que minha vida é essa. Isso não é amar. Amar é o que o Cristo, é o exemplo do Cristo. Ele teve um crime que foi postergado, o crime de amar. Por isso que ele foi crucificado, por amar. Mesmo que um dia vocês sejam crucificados por amar, amar é perdoar, amar é não ter mágoas, amar é ser feliz, amar é ter a felicidade dentro do próprio lar íntimo e o lar físico, e externar isso a todos. Que Deus possa iluminá-los. Boa passagem lá, seja um bom profissional. Viu, meu irmão? É lá o caminho. Não era para errar. Tá bom? Vai vestir branco da mesma forma. Tá bom?
Seja feliz. É isso que você está pondo para você. Seja feliz. Eu te acompanho. Tá bom? Seja feliz. Isso é felicidade. Porque você proclamou realmente o amor. Você foi contra tudo e todos porque você quer amar. Tá bom? Então isso é real. Faça a sua realidade acontecer. Tá bom? Psique, vamos manter essas células, essas 70 trilhões de células que nós temos no organismo. Mantê-la em equilíbrio, amando, revigorando-as. Para isso a gente precisa amar. Tá bom? E ele foi criminoso. Que Deus ilumine vocês. Entendeu, minha irmã? Ficou mais claro agora? Que todos possam caminhar em paz. No mês que vem é segunda, né? Segunda, quarta-feira do mês estaremos... Eu venho sempre, mas estou aqui. Tá bem, meu irmão? Segunda, voltem. Amem mais. Sejam mais felizes. Orem mais pelo país que vocês habitam. Pelo país que vocês escolheram nessa encarnação. Amar. Quando ama-se a questão há o progresso, a evolução do homem, não quem quer destruir. Quem quer destruir não está amando. Isso é confusão. Isso é os 7 pecados. É luxúria, avareza e o poder. Isso é doença. Que é um político venerável que eu acompanho, chama-se Jesus. O melhor político que tem. Ele coordena a terra e espera muito dos seus irmãos. Chora muitas vezes porque os irmãos desviaram do caminho do bem. Mas vamos entrar um momento no eixo. Que Deus abençoe. Jesus ilumine as vossas vidas. Entendeu, minha irmã? Está confuso? Doente. As orações precisam ser feitas, mas está muito confuso. Muito confuso. Tira aqui, Vitor. Muito confuso. Obrigada. Estou rezando. Mas reza. Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Se todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja com